Vou me apresentar, então, para quem não me conhece. Meu nome é Eduardo Vendrusco, atuo como desenvolvedor há mais ou menos 16 anos. Na CodeEngage, especificamente, estou aí há quase 5 anos e trabalho atualmente no projeto Sunbase, com aproximadamente 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses neste projeto, então, atuando com Ruby on Rails. Hoje a palestra vai ser sobre Solid Principles. Só vou compartilhar minha tela aqui. Um momento. Que são alguns princípios trabalhados em linguagens orientadas a objetos. Eu tentei aqui fazer alguns exemplos mais focados no Ruby on Rails, né, que é a linguagem que o pessoal mais utiliza na empresa. Então, vamos dar sequência aqui o que significa, né? O que significa esse Solid Principles. Então, os Solid Principles, eles são um conceito que são um conjunto de conceitos, na verdade, que foram consolidados por Robert C. Martin. Né? Então, não foi esse cara que ele criou todos esses conceitos que eu vou estar mostrando aqui, mas ele foi o cara que reuniu todos eles e para tornar de mais fácil estudo, né, esses conceitos todos reunidos. Então, esse Robert C. Martin, ele é um engenheiro de software, ele é um autor e defensor das práticas de código limpo, clean code, e desenvolvimento ágil. E ele é um autor já bem renomado, então ele é conhecido como Uncle Bob, e ele definiu formalmente esses conceitos nos inícios, né, dos anos 2000, e o objetivo dele foi, né, orientar um design orientado a objetos que seja com manutenção fácil e também com escalabilidade. Então, este aqui é o cara que reuniu todos os conceitos. Então, ele é autor do livro de Clean Code e também outros livros também que são relacionados à orientação a objetos. Então, apesar de eu ter focado essa apresentação em Ruby on Rails, né, esses conceitos que eu vou explicar agora, eles são, né, difundidos, podem ser utilizados em todas as linguagens que também podem ser utilizados como orientação a objetos, né, como Java, C, Python, Ruby, Kotlin, Swift, Dart, PHP, dentre outras. Tem um dos conceitos aqui que ele não é muito aplicável ao Ruby, mas depois, quando chegar, eu explico por que também. Mas é sempre bom conhecer, né, que como tem pessoas que também trabalham com outras linguagens, é interessante ter ciência. Então, agora eu vou explicar, né, o que significa o SOLID. Né? Então, o SOLID ele é um acrônimo das iniciais de vários padrões de projeto, né, padrões de programação. E o primeiro que vai ser explicado aqui é o Single Responsibility Principle. Né? Eu até peço um pouco de desculpas, ficou um pouco os utilizados em português e metade em inglês, mas a área de tecnologia é isso aí, né? Temos que estar prontos para o inglês aí. Então, tá. Então, esse é o primeiro princípio aqui. Ele diz o quê? É o princípio da responsabilidade única. Então, ele diz que uma classe ele deve ter apenas uma razão para mudar, ou seja, deve ter apenas um único trabalho ou responsabilidade, promovendo manutenção e clareza. Então, eu vou abrir aqui um código de exemplo para mostrar esse primeiro problema. Single Responsibility Principle. Então, vamos supor que a gente tem aqui uma invoice, né, ou nota fiscal. E a gente tem que fazer aí uma implementação, né, várias implementações em torno dessa nota fiscal ou invoice. Então, essa classe aqui, ela está criando um novo objeto de nota fiscal, está calculando taxas, está persistindo essa nota fiscal no banco de dados, está integrando essa nota fiscal com o sistema do governo e está imprimindo essa nota. Então, essa classe ela pode muito bem funcionar, né, tendo o seu objetivo, mas qual que é o problema aqui, o que viola o princípio do Single Responsibility Pattern? Você tem várias responsabilidades dentro de uma classe só. Aqui, claro, como está um exemplo, ele tem só um print, né, só está imprimindo alguma coisa aqui, mas no sistema real
né? Sabemos que cada método desse aqui teria dezenas e centenas de linhas, né, para cumprir todos os objetivos de cada um. Então, se, por exemplo, se eu fosse dar manutenção a essa classe, na manutenção da parte de impressão, eu estaria pondo em risco, eu estaria misturando vários outros conceitos aqui nessa mesma classe, né, como de persistência, de integração, de cálculo do imposto. Então, fica um código assim bagunçado, né? Código com muitas linhas, com muitas responsabilidades. E no Ruby on Rails, o que seria uma alternativa a solucionar esse problema dessa complexidade, né, desse princípio de responsabilidade única? Seria eu ter umas classes helpers para cada uma dessas responsabilidades. Então, aqui, eu usei o conceito de módulos, onde eu importo, né, esses módulos aqui na nota fiscal, dando um include, e cada uma desses módulos, desses helpers, ele tem o método separado lá. Então, eu tenho um integration para trabalhar as coisas da integração, né, eu tenho um printer helper responsável pelas coisas de impressão, eu tenho persistent helper para as coisas de persistência em banco de dados, e as taxas aqui para cálculos de impostos e taxas em geral. Então, eu só chamo esse método aqui na classe da nota fiscal. Então, perceba que o meu método de nota fiscal ele ficou bem mais enxuto, mais organizado. E qualquer manutenção que eu venha dar nesse código, eu já sei em qual classe que vai estar. Então, essas classes têm responsabilidades únicas. Então, este é o primeiro princípio. Claro que em outras linguagens eu poderia fazer isso de outras formas. Eu poderia criar uma classe, por exemplo, outra classe qualquer e injetar direto aqui. Eu posso usar o concern do Ruby on Rails também, tenho uma ideia parecida. Ou posso fazer uma chamada de classe direta também, uma classe estática. Mas o importante desse princípio é que as responsabilidades de cada classe sejam únicas, né? Não há mistura de responsabilidades dentre as classes, que dá melhor manutenção e um código mais organizado. Certo? Então, passando agora para o segundo princípio, que é o Open Closed Principle. Vamos abrir aqui o exemplo do Open Closed Principle. Então, o Open Closed Principle, ele é um princípio que ele diz que as classes devem estar abertas para a extensão e fechadas para modificação. Então, o que quer dizer o seguinte? Vamos supor que eu tenho um sistema que tem que calcular áreas de objetos, né? Então, eu tenho aqui um Area Calculator, e até então, meus requisitos dizem que eu tenho que calcular a área de quadrados ou retângulos, né? Então, eu tenho ali um length e um width, né? Uma altura e largura, e eu calculo a área desta maneira. Só que vem um requisito novo no meu sistema, onde eu tenho que calcular a área de um círculo, né? Então, a área do círculo ela é calculada de forma diferente. Eu preciso do raio para fazer o cálculo do π vezes raio ao quadrado para esse círculo. Então, eu vou lá e altero esse método calc area, e adiciono o raio aqui. Aí eu vejo se o raio está presente. Se sim, eu faço o π vezes o raio ao quadrado, se não, eu continuo da forma que eu estava antes. Então, qual que é o problema aqui? Eu estou botando em risco o cálculo da área que já estava funcionando antes para quadrado e retângulo, né? Então, eu estou adicionando funcionalidade, botando em risco com um código já existente que funcionava corretamente. Eu não sei aqui se o cara vai passar um zero, né, em vez de nulo. Então, se ele passar um zero, pode ser que eu tenha falha aqui. Pode ser aí que eu venha a
a deixar um código que estava funcionando sem funcionar. Então, esse foi uma situação que viola, né, o Open Closed Principle. E qual que seria a solução para isso? Eu fazer esse método de cálculo de área para cada objeto em específico, né? Então, eu tenho um círculo que eu inicializo ele com um raio e um método para calcular a área para o círculo, e o retângulo eu mantenho naquela outra a premissa de que é pela altura e pela largura. Então, a solução aqui, né, eu tenho círculo, eu tenho retângulo. Então, veja que se eu tivesse feito isso desde o início, eu criar o cálculo de área para o círculo, não ia mexer no código do retângulo, que já estava funcionando. E, assim, se surgirem mais possibilidades, mais requisitos aqui de calcular a área de um cilindro, a área de um hexágono, de um pentágono, seja o que for, eu seguindo esse princípio, né, de Open Closed, o que estava funcionando antes eu não mexo no código e fica, né, fica mais seguro para você trabalhar. Então, este é o segundo princípio do Open Closed Principle. Opa. Então, aqui, só vou ler de volta o significado dele. Então, as entidades de software, como classes, devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação, permitindo ajustes de comportamento sem alterar o código existente. Então, é o que eu tinha mostrado ali, né, nos exemplos. Beleza, então vamos para o terceiro. Então, o terceiro é o Liskov Substitution Principle, o princípio da substituição de Liskov. Então, esse princípio da substituição de Liskov, ele diz que os objetos de superclasses devem ser substituíveis. Opa, alguém levantou a mão? Alguém levantou a mão? Não? Vou prosseguir aqui, então. Então, o princípio de substituição de Liskov, ele diz que objetos de uma superclasse devem ser substituíveis por objetos de subclasses sem quebrar a aplicação, garantindo compatibilidade e confiabilidade na herança. Então, esse Liskov, esse princípio, ele diz o quê? Então, aqui eu tenho um problema onde eu tenho um meio de transporte, certo? Eu tenho ali um transporte, ele tem um nome, tem um motor e tem uma velocidade. Então, eu crio um carro que ele estende desse meio de transporte, certo? Acontece o quê? Isso funciona para uma entidade que é um tipo de um carro. Agora, se eu precisar de um novo meio de transporte, que é uma bicicleta, eu forçar essa herança aqui, essa bicicleta a herdar de transporte, não vai funcionar para mim. Eu vou estar forçando aí a bicicleta a ter um motor e um tanque, que são objetos que não são cabíveis a ela. Tá certo que tem gente que faz essa modificação, né? Coloca aquele motorzinho, aquele tanquinho, né? Mas via de regra, não, vamos dizer que não é assim, né? Então eu tenho aqui uma herança que ela não foi muito bem planejada. E a solução para este problema de Liskov é eu criar um transporte, eu remover do transporte, por exemplo, aquelas coisas que não são necessárias aqui para a bicicleta, certo? Então, eu tenho aqui um transporte que ele tem só nome e velocidade e a bike estende daquele transporte. E no carro, eu coloco o engine, o tanque, na entidade do carro e herdo. Quando eu crio uma instância, eu crio daquele carro específico.
Então, eu ajustei a herança aqui para suportar, né? Eu criei um novo nível de herança para ela estar suportando tanto um carro quanto uma bicicleta. Então, esse aqui é o princípio de substituição de Liskov. Tá, não foi aquele Uncle Bob que eu citei o autor no início, não foi ele que criou, tá, todos os conceitos. Então, alguns aqui foram outros autores. Então, o próximo conceito aqui é o Interface Segregation Principle. Então, esse aqui é o que eu citei no início, que para Ruby on Rails ele não necessariamente é muito aplicável, né? Porque o Ruby on Rails ele não tem o mesmo esquema de interfaces que o Java trabalha, por exemplo. Né? Você pode simular, mas você acaba caindo na herança. Né? Então, esse princípio ele não vai ser tão aplicável assim, mas eu vou explicar. Eu tentei fazer uma aproximação em Ruby aqui para tentar explicar esse conceito aqui. Então, assim, esse conceito ele diz que clientes eles não devem ser forçados a depender de interfaces que não utilizam, incentivando interfaces menores e mais específicas para atender as necessidades de clientes específicos. Então, vamos supor que eu tenha uma interface aqui que eu queira documentar, né, comportamentos de pássaros. Então, tem aqui o Bald Eagle e o American Robin, né, 2 pássaros aí, americanos. E esses pássaros eu quero que eles voem e caminhem. Então eu tenho ali o Bald Eagle, e eu estendo de pássaro, o American Robin estendo de pássaro também. Então esses pássaros eles podem voar e podem caminhar. Agora suponho que nesse meu sistema eu precise atender um novo tipo de animal, um cachorro. Então aí com esse esquema de interface já me complica um pouco, né? Porque um cachorro com asa, né, como está aqui, né, não é muito, não seria o ideal. Né? Então, esse esquema de interface não se aplica. Uma solução para isso seria eu fragmentar, né, eu criar um tipo aéreo que voa e um terrestrial que ele tem o método de caminhar, e eu faço esse novo esquema de interfaces. Um animal, os aéreos, eles voam e os terrestres, eles caminham. Então, perceba que aqui, de novo, não ficou 100%, porque em Java eu posso estender, implementar mais que uma interface. Para uma mesma classe, aqui no Ruby, ele já, por extensão, por herança, já fica um pouco mais complicado. Então, isso se aplicaria mais a outras linguagens e não ao Ruby on Rails, esse conceito aqui. Vamos lá. Então, o último conceito é o Dependency Inversion Principle. Então, esse conceito ele trata-se da inversão de dependência. Então, ele diz que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, mas sim de abstrações, reduzindo a dependência de implementações concretas e aumentando a flexibilidade. Então, assim, um problema que eu poderia citar aqui de Dependency Inversion Principle. Vamos supor que eu tenha que fazer um esquema de notificações do usuário, certo? Então, eu tenho um User Notifier, que ele passa o usuário e ele passa uma mensagem para notificar determinado usuário. E eu coloco um e-mail service new aqui, dentro do User Notifier. Então, esse código pode funcionar perfeitamente, mas ele quebra esse princípio de Dependency Inversion Principle, porque eu estou engessando aqui, fixo um e-mail service. Então, se vierem novos estilos de notificação aqui, a minha classe ela não está expansível, né? Ela está quebrando o princípio de Dependency Inversion Principle. Então, a solução para isso seria eu passar, né, como dependência aqui para um User Notifier, o que vai ser qual que é o serviço, né,
que vai estar sendo feita a notificação. Então, aqui eu tenho uma inicialização do user notifier, eu tenho um notifier. Então, eu posso ter um e-mail notifier, e se eu quiser um SMS também, ou mais tipos de notificação, eu tenho eles separados aqui, e eu injeto isto, né, via parâmetro no inicialização de user notifier. E aqui é um método para garantir, né, um módulo que ele vai ter, que esses notifiers vão ter o método send notification. Então, com isso, eu injeto via parâmetro aqui. Então, passo a dependência e não crio automático isso aqui dentro daquela classe. Certo? Então, esse é o último conceito, o último princípio, no caso. Eu só queria voltar um pouquinho aqui para o primeiro, do Single Responsibility, que é um conceito que eu apliquei na Subbase numa situação que a gente tinha, por exemplo, de trabalho com integrações, e tinha uma integração que tinha um tipo de documento, ela foi surgindo mais tipos de documento. E para essa integração, como o sistema alvo ele tinha umas casas decimais, uma precisão diferente, eu tive que fazer um método para ajustar essas precisões, e aconteceu que tinha 3 arquivos aqui com o mesmo método. Então, usei aquele conceito que eu expliquei, né? Eu transferi essa lógica para um concern, que seria similar a um módulo, e como esses arquivos eles tinham estruturas diferentes, né? Eu documentei a estrutura de cada arquivo aqui, e lá nos cálculos desses ajustes, eu utilizei o método dig, passando esse tipo. Então, ele navega em cada um desses diferentes documentos e faz os ajustes necessários lá, deixando a lógica num lugar só, né? Com uma responsabilidade única. Né? Eu trouxe este exemplo aqui para dizer, né, que essa não é aqueles conceitos que é só, tipo assim, a gente só estuda e não aplica, né? Então, aqui foi um caso que foi aplicado na realidade. Certo? Dicas. Então, assim, a dica que eu daria no uso desses princípios, né, seriam 2 cenários. Então, o cenário quando você vai fazer uma coisa nova, então não tem muito segredo, você tem em mente esses princípios, e antes de fazer, ou no decorrer que você está construindo aquela funcionalidade, você já vai garantindo que o teu código se adeque esses princípios. E em caso de refatoração, né, que você vê que tem uma classe lá que tem muitas responsabilidades, que tem uma herança que não está muito bem feita, que tem alguma coisa desses princípios que pode ser melhorada, sempre se assegurar que aquela feature que você está fazendo está coberta por teste unitário, e também fazer esses ajustes separadamente de qualquer outra funcionalidade, né? Então, evita, tipo, tenho que fazer uma coisa nova aqui, já vou aproveitar e vou refatorar. Então, depois, no final, você não sabe se correr algum problema, se foi da coisa nova que você fez, ou se foi do refactor, que ocasionou algum problema. Então, sempre é bom separar, né, o refactor de uma funcionalidade nova. E, então, seriam esses os 5 princípios SOLID. Chegamos ao final. Então, fica a palavra aberta aí, se alguém tiver dúvida também. Estou aberto a perguntas. Ou se alguém já utilizou isso e queira dar algum exemplo também, fiquem à vontade. Ou se alguém nessa palestra aqui já se ligou aqui, tem algum caso que pode aplicar algum conceito também, se quiser compartilhar. Palavra aberta.